Amados, a paz do Senhor. Eu quero dividir contigo uma palavra, uma passagem da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 10 ao verso 12, que nos diz assim: Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém, mas em vez disso ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali por 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. Amém. Queridos, eu poderia falar aqui de vários exemplos. Eu quero falar sobre família e eu poderia falar aqui de várias famílias mencionadas na Bíblia Sagrada, que podem nos trazer várias lições, vários ensinamentos, vários aprendizados para a edificação da nossa vida, da nossa fé, do nosso lar. Mas eu quero aqui mencionar, antes de falarmos de Obed-edom, para você que me ouve, para você que está sintonizado e está me ouvindo através dessa programação, dessa rádio, ou para você que me ouve através do nosso canal no YouTube. Eu quero mencionar aqui, antes de falarmos de Obed-edom, da casa do sacerdote e juiz Eli, cuja sua história é mencionada aqui no mesmo livro a qual nós estamos. O sacerdote Eli, ele julgou Israel por 40 anos. A Bíblia vai nos dizer que ele servia a Deus, que ele era correto. Porém, seus filhos Ofni e Finéias, apesar de também serem sacerdotes, eles não temiam a Deus. Eles não eram convertidos, eles eram adúlteros, eles eram mau exemplos. E Eli, como sumo sacerdote, os repreendiam porque sabia das atitudes dos filhos. Mas Eli não os punia. Ele era conivente, conveniente. Ele era frouxo. Julgou a nação inteira, mas não soube julgar sua própria casa. Ensinou Samuel, mas não soube ensinar os seus filhos. Ele agia com negligência, queridos. Os seus filhos eram rebeldes, não tinha temor em seus corações e eles tiveram um final muito triste. Deus os puniram e toda a casa de Eli, de certa forma, foi punida, foi destruída. Eles morreram de uma forma muito triste. A família de Samuel, a qual eu quero mencionar aqui também não nos dá um bom exemplo a seguir. Pois no capítulo 8 diz que Samuel nomeou seus filhos como líderes em Israel. Mas mesmo assim, eles não andaram como seu pai andou. Eles eram avarentos, eles não temiam a Deus como seu pai Samuel. Ou seja, Samuel também não teve um lar exemplar e abençoado. Samuel não teve sucesso na sua família, apesar de ser quem ele era diante de Deus. E com Davi não foi diferente. Nós sabemos que Davi, apesar de ser quem foi, apesar de como Samuel ele ter tido um ministério brilhante, a sua casa foi um lar conturbado. Um dos seus filhos abusou da sua própria irmã,
o outro se revoltou e matou seu irmão. Absalão perseguiu seu próprio pai Davi, ou seja, Davi teve também um lar fracassado. Ele fracassou também dentro do seu próprio lar. Mas agora eu quero falar aqui contigo a respeito de Obed-edom. Um homem a qual nós mencionamos aqui no texto a qual nós fizemos menção. Ele era geteu, ele era de Gate. E teve o privilégio de ter em sua casa a arca do Senhor. A arca naquela época representava, como muitos sabem, a própria presença de Deus. E a Bíblia nos diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o curioso é que as escrituras não nos falam que a casa de Abinadab teve algum benefício por ter a arca em sua casa. As escrituras não mencionam que Abinadab foi abençoado por ter a arca na sua casa. E ele teve a arca lá por 20 anos. Mas por quê? Não era a mesma arca, não era a presença de Deus? A palavra, queridos, nos leva a entender que a arca da aliança não era tratada como devia pela família de Abinadab. Apesar deles serem uma família de levitas, eles negligenciavam, eles se acostumaram, eles acomodaram com a presença de Deus. Eles haviam acostumado com a arca. E nos dias de hoje, queridos, muitas das vezes não é diferente. Muitas vezes nós tratamos a presença de Deus de qualquer jeito. Tratamos a presença de Deus de qualquer forma. Mas Obed-edom não. Ele teve o prazer. Ele teve a boa vontade. Ele teve a disposição, o compromisso, a responsabilidade e o cuidado de levar a arca da aliança para a sua casa. E o texto nos diz que a arca ficou ali na casa daquele homem por 3 meses. Apenas 3 meses. E em apenas esse pouco tempo, a história nos diz que Obed-edom e toda a sua família foram abençoados. Comparando com os 20 anos na casa de Abinadab, me faz entender, amados, que para Deus agir, o que importa não é a quantidade. Você está entendendo? Não é a quantidade, queridos. Não é o muito tempo que passamos buscando a tua presença, mas é a qualidade. Hoje Jesus é a nossa arca. Hoje a nossa arca é o próprio Jesus. Quando nós deixamos Jesus entrar de verdade, algo novo acontece. A história vai nos dizer que tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. Todas as áreas das nossas vidas são alcançadas quando a presença de Deus é real. Quando Jesus entra no barco, e nesse caso, quando ele entra na casa. A verdade é que através daquele homem, a sua casa, em todos os sentidos, for abençoada. E eu quero que você declare aí comigo o tema desta ministração. Será através de mim. É isso mesmo, declare comigo, será através de mim. Como assim? Ele será através de você, será através de mim. Que a arca do Senhor, que a presença do Senhor se manifestará no nosso lar, em cada área da nossa vida, através de nós, onde chegarmos e colocarmos a planta dos nossos pés. Ei, amado,
Ele quer te usar de uma forma extraordinária. Mas para que isso aconteça, se faz necessário primeiro você reconhecer que precisa da arca. Como Obed-edom, ele reconheceu que a sua casa precisava da presença de Deus. Orai-se-cai. Precisamos reconhecer que nós precisamos, que o nosso lar precisa da presença de Jesus. Que nós precisamos de um Senhor para governar as nossas vidas. Segundo, nós precisamos autorizar, permitir que Ele entre. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele permitiu o Senhor entrar. Ele poderia muito bem dizer, quando Jesus chega para ele dizendo, hoje eu vou ceiar na sua casa. Ele poderia muito bem dizer, na minha casa não. Eu não aceito, eu não te recebo. Terceiro, queridos, nós precisamos tratá-la com honra. Nós precisamos dar à presença de Deus o valor merecido. Você quer ser Abinadab ou você quer ser Obed-edom? Você quer ter a casa de Abinadab, que representa uma casa de religiosos, onde já se acostumou com a presença de Deus, onde tudo é ritual, onde tudo é rotina. Mas a presença, ela não faz mais a diferença. Ou você quer ser como a casa, ter a casa de Obed-edom, onde a quantidade não fala muito, mas a qualidade fala tudo. Quarto, quando eu e você reconhecermos, permitirmos e valorizarmos, Ele vai entrar e agir. Ele vai manifestar. E aí, queridos, todos perceberão e desejarão ter o que você tem. Todos desejarão servir quem você serve. O versículo 12 vai nos dizer que quando o rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha, então ele tirou a arca de Obed-edom e com uma grande festa levou para a sua cidade. Ei! Quando a presença de Deus for real, todos vão querer saber que unção é essa, que brilho é esse, que presença é essa, que paz é essa, que bênção é essa. Eu quero experimentar da luz que há em você. Eu quero experimentar dessa água que você bebe, desse pão que te alimenta. Você consegue entender? Você consegue entender que só pode dar alimento quem está saciado, quem tem pão? Meus amados, meus queridos, eu profetizo através dessa palavra que a sua casa, que a sua família possa ser alcançada de uma forma sobrenatural. E eu quero repetir mais uma vez, que será através de você. Se posicione, levante, se erga. Convide a presença de Deus. Honre a presença de Deus, reverencie a presença de Deus. Coloque ela no centro da tua vida, da tua casa. Priorize, dê as primícias, dê o lugar de honra a qual ela merece. E você verá o que vai acontecer.
Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto essa presença que nos invade. E que essa palavra possa ministrar o teu coração de uma forma poderosa. E que em nome de Jesus, que através de você, a sua casa, a sua família, a sua vida, cada área da sua vida, possa ser impactada como a família de Obed-Edom foi. É em nome de Jesus que eu creio, declaro e profetizo. E que você possa tomar posse. Amém? Deus te abençoe. Amados, a paz do Senhor.